Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Cada programa são orientadores diferentes, mediadores diferentes, um programa especialmente feito para você. No programa de hoje, o tema será o poder do amor nas relações familiares. E para compor a nossa mesa, gostaria de apresentar a preletora, aspirante da sede internacional, Sheila Miyazaki de Lima. Seja bem-vinda, preletora. Olá, meus amigos. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos da Seitinoye do Brasil. Muito obrigada. Temos também a preletora em grau master, Eunice Aparecida dos Santos de Souza. Seja bem-vinda, preletora. Muito obrigada, amigos. Muito obrigada. Estou bem feliz, agradecida por poder participar desse programa maravilhoso, Diálogos, junto com pessoas tão ilustres, né, como o preletor da sede internacional, aspirante preletor da sede internacional, a nossa orientadora aqui do programa maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Temos também o preletor da sede internacional, Luciano Sundindo Lago. Seja bem-vindo, preletor. Muito obrigado, preletora Cristiane. Obrigado a todos que estão conosco. Muito importante, né, falar sobre amor na família, algo muito importante, muito especial. Então, obrigado pela participação de todos aqui conosco. E eu sou a preletora Cristiane Kizela Nunes, que mediarei este programa. Peço que todos curtam o programa, compartilhem e se inscrevam no nosso canal para que vocês recebam em primeira mão todos os nossos programas. E para iniciarmos então nosso diálogo, gostaria de fazer uma pergunta para o preletor Luciano. Como você define o papel do amor nas relações familiares? Bom, a gente sabe que o amor ele é tão importante que na Seitinoye a gente aprende que o amor é como se fosse um alimento, né? Nós temos uma declaração da Seitinoye que diz que o amor é o alimento da vida. E a oração, as palavras de amor e elogio concretizam o amor. Então, o amor é que faz realmente frutificar, os filhos se desenvolverem, os cônjuges viverem infelizes, viver num lar muito feliz. E aprofundando ainda mais esse conceito de amor, né? Por que a gente expressa esse amor? Na Seitinoye a gente aprende então que esse amor é a expressão da unidade original de todos os seres. Por isso que o amor é tão profundo, é algo que faz com que todo ser humano busque expressar. E é na família que a gente busca expressar isso com mais intensidade, né? A gente aprende que a gente se une a uma família por semelhanças espirituais, mentais, e a gente vem para esse mundo que é uma escola, né? A nossa família e a nossa primeira escola para poder aprender a expressar o amor, né? Acho que esse é um caminhar que todos nós trilhamos na face da terra. É um caminhar muito gostoso. A gente às vezes tropeça, não consegue expressar tanto o amor e por isso a gente se frustra, né? O ser humano se frustra quando não consegue expressar o amor que sente pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, né? Então, amor é esse alimento
que faz com que todos da família cresçam e se desenvolvam. Maravilha, quem gostaria de complementar? Não, é interessante isso, né? Porque como o preletor Luciano falou da declaração iluminadora, da quarta declaração iluminadora, que o amor é o alimento da vida, ele até tirou aqui, vou até fechar meu livro já agora, não vou mais usar. Do amor é o alimento da vida, né? E o que seria essa vida? A vida, a característica principal da vida é o crescimento, que a gente vê que onde tem vida, mesmo que pareça que seja só, por exemplo, um cimento, né? Um terreno baldio, que parece que é só cimento, de repente está lá naquele cantinho nascendo uma plantinha, um matinho, uma vida. Ou seja, a característica da vida ela é crescer em direção à luz, né? E o alimento dessa vida que faz crescer é o amor. Eu acho não, né? Por isso que ele também é um fator importante, principalmente na base familiar, que a priori é constituída por amor, quando as pessoas se unem por amor, né? Então, é só um que eu fiz eu lembrar, né? Do que ele falou do alimento, da vida, do amor, e o que seria essa vida, que é na família que nós temos a grande oportunidade de crescer, de manifestar a vida. Muito interessante. E o presidente Luciano falou algo bem importante também, na questão da expressão do amor. Às vezes se ama e não se expressa. E aí as pessoas estão juntas e, às vezes, um dos cônjuges pensa, não me ama, porque não manifesta o amor. É muito importante essa expressão do amor, né? Manifestar em palavras, em atos, esse amor, para que o outro se sinta realmente amado. Essa expressão no dia a dia é muito importante. Né? Sim, é verdade, né? Às vezes, num lar, né, onde tem o pai e a mãe, a mulher, às vezes, tem mais facilidade de expressar o amor, né? Os pais da Seichonoye não, mas muitos pais, às vezes, têm essa dificuldade de expressar o amor. E aí parece que não ama, né? Porque não expressa. Mas, na verdade, ama, né? Ama tanto quanto, mas carregando, às vezes, os fardos pesados da família, né? Vamos dizer assim, e fica calado, porque os homens, às vezes, são mais discretos, né? Mais calados. E os filhos, muitas vezes, não sentem esse amor. E como foi citado aqui, né, o volume 1 da Verdade da Vida, onde o nosso preletor maravilhoso citou, né, sobre o amor que é o alimento da vida, e foi muito bem falado aqui. E não podemos esquecer que lá também diz que ele é força que gera, força que cura, né? Então, uma família onde tem o amor, mesmo que apareçam feridas, logo serão curadas, né? Porque o amor é uma atadura que se coloca ali na dor e aí cura, né? Tem aquela cura espiritual maravilhosa do ser humano, como disse nossa mediadora aqui, através das palavras de amor, da oração, né? Como somos da Seichonoye, não podemos esquecer a oração. A oração é algo que vibra no universo e que vibra na nossa família, e que faz com que esse amor cure as feridas e as dores dos nossos familiares. Então, realmente, o amor, ele é imprescindível, né, nas relações humanas. Nada cresce sem o amor. Tudo é necessário, como foi citado, o amor é alimento da vida. Então, não tem como a vida crescer e se desenvolver se não tiver esse alimento, né? É a mesma coisa que a gente ficar sem comer e querer se sentir bem, não vai se sentir bem. Então, é isso tão importante. Nós podíamos discutir aqui ou conversarmos a tarde toda, né? Ou o dia inteiro, ou uma noite inteira, mas é assim, né? O amor é imprescindível mesmo nas relações humanas e principalmente dentro da família. Estava lembrando, ouvindo a preletora falar, sobre essa questão de expressar o amor, né? E realmente os homens, não sei porquê, né, a gente tem uma dificuldade assim de expressar o amor. Estava lembrando quando eu fui na Seichonoye pela primeira vez, e meus pais me levaram, e era uma palestra sobre manifestar amor aos pais. E eu tinha assim bastante vergonha, eu tinha ali meus 16 anos por aí, e eu estava com meu pai ao meu lado. E o preletor era o Carlos Alberto da Silva, né? Para quem conhece o preletor Carlos Alberto, ele
é daqueles preletores que fazem a gente chorar, né? Quando fala do amor aos pais. Então eu estava bem tocado com a palestra. Ele falou: se você está aí com seus pais, fale para ele que o ama. E eu falei para ele umas palavras muito simples que eu me lembro agora. Era: pai, obrigado por ter me trazido aqui. E essas simples palavras, né, que eu expressei a minha gratidão, meu amor para ele, foi como um divisor de águas na minha vida. Porque eu aprendi que expressar amor é algo fundamental para a minha vida. E a partir daquele dia, nós começamos a construir uma nova relação. Uma relação com mais expressão de amor. E eu percebi que ali também eu não preciso ficar esperando, não precisava ficar esperando meu pai falar que me amava, ou minha mãe, né? Então eu percebo, né, muitos colegas que reclamam dos pais, porque os pais não falam, né? Mas sendo que o ponto principal é a gente poder expressar. Então eu era bem jovenzinho naquela época, né? E eu agradeço muito a Seichonoye, porque depois foi, uns 15 anos depois, meu pai partiu para o plano espiritual. E se eu não tivesse tido essa experiência de construir uma relação de amor, eu me sentiria muito culpado, diria, por não ter conseguido viver com intensidade o amor, né? Então a Seichonoye nos ensina como é importante. Então, se você está ouvindo hoje isso aqui, né, sobre expressar o amor, não é por acaso. Então, expresse o amor, mesmo com vergonha, né? A gente tem vergonha, né? Tenho certeza que a preleitora Sheila já participou de vários seminários, né? E saímos dos seminários das academias da Seichonoye, a gente vai com a vontade de falar: papai, eu te amo, mãe, eu te amo. E às vezes a gente não consegue, né? Mas é uma questão de continuar caminhando, né? Precisamos incentivar bastante as pessoas, porque às vezes eu comento com as pessoas o seguinte: a pessoa tem tanta vergonha de dizer uma palavra boa, né? Dizer um muito obrigado para o filho, eu te amo, e não tem vergonha às vezes de chamar atenção, de falar até palavrões, né? Dentro de casa, xingar, né? Vamos dizer assim, e tem vergonha de dizer coisa bonita. Veja que é uma cultura, né? É um conceito que se tem. Mas essa expressão do amor, ela realmente é necessária. Ele dizendo, o preletor Luciano dizendo aqui sobre os pais, né? Eu tive dificuldades com a minha mãe, né? Foi assim, na minha adolescência, na minha infância. Mas o meu pai, ele sempre foi muito amoroso, né? Uhum. E assim, meu pai faleceu com 92 anos. Mas nunca a gente ligava para o meu pai, ou chegava até ele, ia se despedir, que ele não dizia para a gente assim: eu te amo, tá? Lembre-se disso, eu amo você. Ai, que lindo. Sabe? Então, eu comecei a praticar isso um pouco antes do meu pai falecer, para todos os membros da minha família, meus irmãos. E quando meu pai faleceu, eu pensei: vou ocupar o lugar do papai. Toda vez que falem comigo ou escrevo no WhatsApp, eu coloco: eu amo você, eu te amo, né? Porque parece uma bobagem, mas o outro que está do outro lado, ou que você está se comunicando, sente uma alegria, né? Porque ele falava: lembra, eu amo você. Ele sempre dizia isso. Então, mesmo com aquela rigidez da minha mãe, nós tivemos várias dificuldades, mas ele sendo o pai, ele aprendeu lá por... Não foi na Seichonoye que ele aprendeu, na Seichonoye, ele apenas, vamos dizer assim, aprendeu a exercitar mais, né? Mas ele já era dessa forma, de expressar o elogio, de expressar o amor. Eu falo para as pessoas, às vezes, assim, quando era pequena, a gente punha uma roupa nova, né? Um vestidinho que a mãe fazia, a minha avó, e a gente, a criança, rodava, né? Os vestidos rodados. Ia na frente dele e falava assim: tô bonita, papai. E ele dizia assim: você que enfeita a roupa. Quer dizer, era um elogio. Então, ele não conhecia a Seichonoye nessa época, né? Foi para a Seichonoye junto comigo. Pela primeira vez que eu fui na Seichonoye, ele estava comigo. Mas ele já tinha isso com ele. E lá, sentado na cadeira dele, depois com idade, ele era uma figura ali que trazia aquela paz para a nossa família, né? Porque daquela boca ia sempre sair um louvor, sabe? Um elogio.
alguma coisa boa, né? Nunca ouvi meu pai falar um palavrão. Então, é importante, né? Então, os homens precisam exercitar. Exatamente. Né? Exercitar. Muito obrigada. Muito obrigada. Maravilhoso. Na Seitonoye a gente aprende, um dos desejos fundamentais do ser humano é ser amado. Mas, como disse o preletor Luciano, a preletora Eunice, a gente tem esse desejo de ser amado, mas mais do que ser amado, a gente tem o desejo de amar. Porque quando a gente ama, nosso coração é preenchido. Uma vez eu ouvi do preletor, né, o preletor bem conhecido na Seitonoye, Roberto Quito Fujiwara, eu achei fantástica a definição de carência. Ele falou, carência não é carência de alguém, de ser amado por alguém, e sim de alguém para amar. Porque no mesmo momento que você ama, você já preenche o seu coração. Nosso coração transborda. Então, você que está assistindo, se de repente, né, você se sente esse vazio, passe a amar. Dê o primeiro passo. Eu também tinha dificuldade com a minha mãe e achava que ela não me amava, que ela não me abraçava, que ela não manifestava amor. Até que eu aprendi na Seitonoye que eu tinha que dar o primeiro passo. E eu comecei a manifestar e aí mudou toda a história. Então, realmente, nós que temos que dar esse primeiro passo e não esperar pelo outro, né? Essa característica assim, do expressar o amor, às vezes a gente escuta muitos pais, mães, porque estão preocupados com a educação dos filhos, eles colocam assim, não, mas eu expresso meu amor mandando ele estudar. Eu expresso, sabe, é uma expressão de amor, é um amor, claro, sendo expressado, mas esse treino, essa prática do amor doce, como digamos assim, né, do amor doce, do eu te amo. Olha, não esquece, eu sei que todo dia quando a gente deixa meus filhos na escola, a gente fala, não esquece. E esse não esquece que eu te amo, mas a gente agora não esquece. E quando eles chegam, você esqueceu? Não, mamãe, você me ama. Ai, que linda. Não, mamãe, você me ama. Então, o amor doce, ele é importante também, o treino, né? Então, muitas vezes a gente se lembra, na nossa infância, das expressões de amor mais rígido dos nossos pais em relação do estuda, faz isso direito. Uma expressão, um amor mais rígido, mas que também, se a gente parar para pensar, a gente vai lembrar daquelas outras expressões do amor doce que a gente oculta, né? A gente mesmo esquece, né? Do carregar no colo, quando você está com medo, ela te pega na mão. Mas é muito importante a gente treinar sempre, né? Essas expressões do amor. É verdade. O educar é um reeducar-se constantemente. Quantas vezes a gente se pega em situações, nós que somos pais, todos somos pais aqui, em situações que a gente vê, opa, eu preciso mudar isso, eu preciso... faz parte, né? O mestre diz que na educação precisamos da sabedoria, do amor, do sal e do açúcar, mas muitas vezes temos que treinar realmente esse amor doce. A gente pode ser firme com ternura. Com ternura. Uma coisa, eu vou até falar aqui, uma coisa que meu marido, ele falava bastante, falou algumas vezes para mim, na verdade, que o que ele tinha de exemplo de lar feliz, não é como exemplo, sabe assim, aquilo ali é um lar feliz. Foi quando ele estava na casa de uma preletora, que foi a preletora Eunice, ela nem sabe. Olha, revelações aqui no Revelações, Vamos mudar o nome. Programa Revelações. E ele era solteiro ainda, foi acho que amigo, não sei se ele já era amigo da Dani, do Rodrigo, né? Do Rodrigo. E por isso que ele estava lá, e quando o preletor Silvino chegou, que é o esposo da preletora Eunice, ele falou assim, nossa, quando ela foi cumprimentar, que eu vi que naquele lar existia felicidade. Eu falei, mas o que aconteceu? Que existiu o amor. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, só estando lá para saber. Olha só. Mas 20 anos de casado, aí até agora eu não sei. Mas isso é o amor, que não é definido no ato. Olha, ela fez isso. Estava no ar, né? O amor estava no ar. Estava no ar. Parabéns. Que bonito isso, parabéns. Muito obrigada, nossa. Estou emocionada, Sheila, muito emocionada. O amor irradia, né? É que a gente tem esses hábitos na nossa casa, né? Meu esposo chega sempre com um beijinho e eu retribuo, e quando vai, sai,
tanto ele como nossos filhos. Eu abençoo, né? E digo, Deus te leva, Deus te traz de volta, são, salvo, perfeito, saudável, bem-sucedido filho de Deus. Ah, que lindo. Então, eles sentem, né, que tem esse apoio, esse amor. E a gente sempre recebe, né? Os filhos também. Aprendi cedo na educação da vida, né? Eu digo que 45 anos estou na Seichonoye, eu tive essa grande oportunidade de estudar a educação da vida. Então, fui colocando em prática aquilo que eu fui aprendendo, né? Então, essa prática diária, eu digo para as pessoas que eu desafiei, né? Porque era teoria na minha cabeça, mas eu disse, vou praticar. Então, hoje eu posso dizer para as pessoas, funciona, pratique que funciona. Maravilha. Porque os filhos cresceram, meus netos estão até namorando, né? E então, vale a pena, sabe? A expressão do amor, ela é grandiosa, realmente. É o alimento da alma, é o alimento da vida, sabe, gente? E, assim, não sei se nós podemos, se eu posso falar alguma coisinha a mais, né? Que nós tínhamos, talvez, uma questão de em que momentos, né? Esse amor é decisivo quando tem um conflito da família, né? Na Seichonoye a gente aprende que só existe conflito porque as pessoas acham que elas têm razão, não é assim? Sim. Senão elas não... Senão não tinha conflito. Se o outro tiver razão, você tiver errado, pronto, acabou o conflito. Mas o conflito é justamente porque as pessoas acham que têm razão. Mas no momento em que um dos membros, com amor, sem se preocupar se aquilo é daquela forma ou não, né? Ele disser, tudo bem, você tem razão, então aquele conflito acaba. Porque ali vai o amor, e o amor ele fala mais alto, né? Ele deixa de lado todas essas coisas, porque ali tem a família, e às vezes briga por coisa bobagem, né? Estão conflitando não é por coisas muito graves. Geralmente o conflito começa com bobagem, coisas pequenas, que se não for contornado, ele vai crescendo. Então, essa relação de amor em momento de conflitos familiares é muito importante, né? Eu posso dizer para vocês que eu vivi muito isso na casa dos meus pais, né? Conhecedora da Seichonoye, eu pude ir, vamos dizer assim, amenizando os conflitos familiares, né? E levando esse amor sempre com devoção mesmo, entendendo que a dor do outro, porque se tem um conflito é porque aquele ali tem uma dor, né? Então, se você entender aquela dor, o conflito desaparece. E para entender a dor, tem que ter o amor, né, gente? Senão não tem, como eu disse anteriormente, o amor é uma atadura numa ferida que vai cicatrizar se você continuar com essa atadura, né? Então, a importância é muito grande, né, gente? Falar de amor, nós falaríamos muito tempo, né, professor? Com certeza. Falando de conflitos, né? Eu também já tive vários conflitos dentro do meu lar, né? E a Seichonoye me ajudou muito, assim, com as práticas, né, que a Seichonoye tem. Às vezes, só de ler um livro da Seichonoye, a gente percebe que estava errado em alguma postura. E aí, deixa de ter a razão, o ego, né? E passa a entender o outro. Então, quantas vezes eu fui para o meu quarto, fui ler um livro da Seichonoye e voltei com uma outra mente. E quantas vezes eu fiz também oração para perdoar, né? Muitas vezes eu fiz oração para perdoar, que faz com que a gente se conecte de novo, né? Como se fosse essa atadura, essa costura. A oração para perdoar, ela faz com que a gente volte ao estado original de unidade com o nosso familiar. Porque, na essência, nós estamos conectados, mas quando a gente está numa vibração muito do ego, que eu tenho razão, você é errado, você fica só colocando os pontos negativos no outro familiar, você vai se afastando, né? E é interessante que eu vi uma frase que diz que quanto mais o seu coração se afasta do seu familiar, mais você tem que gritar, né? Você tem que falar mais alto, vou mostrar que você está com a razão, sendo que, na verdade, quando a gente tem um amor, quando a gente fala calmo e a pessoa sente.
e aí volta a harmonia na família, né? Mas é um treino, né, gente? Eu, assim, sou da Seichonoye já fazem mais de 25 anos, estudo a Seichonoye, mas a Seichonoye é prática. Todos os dias a gente precisa estudar e praticar, e se necessário for, fazer a oração para perdoar, todos os dias, quantas vezes for necessário, para que aquela harmonia se restabeleça, porque não tem ser humano que gosta de ficar de mal com alguém da família, né? É uma coisa muito desconfortável, porque é antinatural. O natural é viver em harmonia. O natural é viver com amor, expressando o amor. Por que é natural? Porque é a nossa natureza divina. Então, quando a gente não está na nossa natureza divina, a gente se incomoda, a gente se entristece, aí tem problema no trabalho, tem problema na escola, educação dos filhos, aí tudo, né, desanda. Então, é muito legal que na Seichonoye a gente consegue ter práticas, né, ferramentas. Participei de seminários também, muitos seminários, tem a prática de purificação da mente, escrevia lá de fulano, né, descarregava tudo, fazia oração e voltava, né, com uma outra mente, a mente conectada com Deus. Então a gente precisa fazer também esse esforço, né, de praticar. Seichonoye é prática. E participar dos seminários em academias de treinamento espiritual faz toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. Todo ano, sugestão, né? Todos os anos, agende participar pelo menos um seminário para que você possa estar sempre numa vibração elevada, né? A gente tem aí as nossas academias por todo o Brasil, visite o nosso site, sni.org.br, e lá você vai ver quantas oportunidades de manifestar amor, de aprender ainda mais sobre o ensinamento da Seichonoye você vai encontrar, né? Nós estávamos falando de pequenos conflitos, mas tem muitas pessoas que passam por grandes conflitos. Sim. Muitas vezes traições, doenças graves, às vezes problemas de bebida, né? Vícios que atrapalham muito a harmonia familiar. Nesse caso, o amor também pode resolver? Como é que a Seichonoye nos orienta nesses casos? Posso falar, diretor? Por favor. Então, só pegando o gancho da academia, as pessoas às vezes me perguntam, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma família muito grande e eles são todos membros da Seichonoye, né? Nessa convenção nacional mesmo, tinha mais de 30 pessoas lá, só da minha família. Mas, assim, as pessoas me perguntam, como você conseguiu tudo isso? São longos anos, né, para começar, gente, é muito tempo, são 45 anos que eu estou na Seichonoye. Mas, uma vez, foi-me feita uma pergunta num seminário para moças, que eu estava orientando, como que eu tinha feito para levar tantas pessoas da minha família para Seichonoye. E eu até aquele dia não pensei, nunca tinha pensado nada disso, né? O que eu fiz, porque o que eu fiz foi com naturalidade, né? Com relação à prática da academia, eu digo para vocês assim, quando eu fui na Seichonoye, que eu participei da academia de treinamento espiritual, então eu decidi que eu participaria constantemente. Então, para encurtar isso aqui, pelo menos 3 vezes por ano eu participo na academia. Ou seja, seja como for, né? Às vezes já fui orientadora, às vezes já fui trabalhando, como participante mesmo. Enfim, foi a meta que eu coloquei para mim e que eu venho cumprindo, né? Tirando a pandemia aí que a gente não pôde ir. Fora disso, eu tenho cumprido com essa minha meta. E a outra coisa do amor, eu digo para vocês que eu sempre procurei manifestar esse amor dentro da minha família. Então, eram coisas simples, sabe? Falando de vícios, como ela falou, eu tinha problemas sérios na minha família quando eu fui para Seichonoye. Meu pai, que era um homem muito bom, tinha perdido todos os bens, tinha entrado na bebida, tinha arrumado amante. Meu irmão, um adolescente, tinha entrado nas drogas. A minha irmã, hoje não se fala isso, né, gente? Tudo é normal, mas naquela época ainda era bem assim,
por exemplo, casar com uma pessoa que já era casada, né? Na minha época ainda era um tabu, né? E uma outra casada com um marido que bebia também, que era violento, que ela chegou até a tentar suicídio. Quer dizer, a minha família estava se desmoronando toda, né? E eu conheci a Seitonê nessa época. E doente, né, que eu estava, mas vislumbrei salvar a minha família. Não só eu, mas a minha família. E eu sempre pratiquei o amor em coisas pequenas. Então, eu nunca cheguei para um membro da família para dizer assim, você está com isso, mas se você é por isso, aquilo, as leis mentais, né? Nunca fiz isso, mas sempre disse, você é filho de Deus, você vai conseguir, você vai resolver, né? Você vai conseguir, sempre incentivando. E prestativa, a ponto de que, eu posso dizer para vocês assim, às vezes a minha mãe falava assim, você não pode parar o carro aqui na frente de casa, que já alguém arruma alguma coisa para você fazer, entendeu? Mas era assim, se alguém me pedisse, eu acabei de chegar ali e falasse, me leva ali, eu falava, tá bem, entra aqui dentro do carro que eu te levo. Mas eu nunca fiz isso pensando em nada, né? Mas apenas manifestando amor. E o dia que foi me feita essa pergunta, eu pensei, o que eu fiz? Eu não fiz nada de especial, né? Mas aí lembrei que pequenos atos ou palavras incentivadoras, ou abraçar realmente a pessoa na hora da dor, ou meu irmão, que muitos membros da família condenava, entendeu? Eu recebia dentro da minha casa, abraçava, confortava, ele drogado. As pessoas pensavam, mas você tem criança pequena, é perigoso. Mas na minha mente não tinha esse perigo. Meu irmão é filho de Deus, entendeu? Eu tinha aprendido essa verdade. E eu não tinha essa barreira. Então, nada de emoção agora. Mas pegar o meu pai num bar, né? Bêbado, nunca tive vergonha, entendeu? A gente, acho que, desculpa que eu estraguei, mas não era a minha intenção, né? Então, não tive essa barreira comigo. Então, eu digo para as pessoas, manifeste todo o seu amor, porque vale a pena. Parabéns, preletora. Parabéns. Obrigada. Aplicou a imagem verdadeira ali na prática, né? Com todas as situações desafiadoras. Maravilhoso. Isso é Seitonê na prática, né? Visualizar a imagem verdadeira. A gente fala bastante, né? Da Seitonê para visualizar a imagem verdadeira do próximo, né? E quando a gente vê isso, né, preletora, concretizado, transforma, né? Transforma a vida, né? Sim. Isso... Sim, nossa, eu já falei isso muitas vezes, não chorei, mas agora eu chorei, mas assim, é o que eu posso dizer para as pessoas, pratique, sabe? Não arruma desculpa, né, gente? Às vezes a gente desculpa, isso aqui não tem jeito, isso aqui não sei o quê. Se eu falar para vocês que para esse irmão eu orei 17 anos, gente, não foi um dia, não foi 2, sabe? E pode ser que a pessoa poderia ter desistido, mas eu consegui. Meu irmão saiu da droga, meu irmão, né? Hoje, quem é meu irmão? Meu irmão hoje é um homem aposentado, mas mesmo assim é um funcionário público. Meu irmão tem curso superior, era um menino que abandonou a escola lá atrás, lá no antigo ginásio, né, na 7ª série, que não queria saber mais nada com a vida e se embrenhou nas drogas de uma forma que, assim, não... Se tudo que eu falar para vocês, vocês vão dizer, você viveu isso? Sim, eu vivi. Eu vivi. Parabéns. Eu vivi. Prelito Luciano, poderia esclarecer um pouco para os telespectadores? A preletora Eunice falou sobre contemplar a imagem verdadeira. O que seria esse contemplar a imagem verdadeira? Contemplar é olhar com os olhos da mente a natureza divina. Primeiro, a nossa natureza divina, né? Nós somos filhos de Deus. Acreditar nisso, né? Então, ouvindo a preletora Eunice falar, ela acredita primeiro, piamente, que ela é filha de Deus. Então, quando a gente acredita, a gente consegue também visualizar a imagem verdadeira do outro. E para exercitar esse olhar, nós fazemos a prática da meditação Shinsokan, né?
na qual nós nos sentamos numa postura de oração, de meditação, fechamos os olhos, porque nós abrimos os nossos olhos mentais para poder contemplar o que existe de verdade. Então, contemplar a imagem verdadeira é contemplar aquilo que existe verdadeiramente, a criação perfeita de Deus. Não existe um pai bêbado, não existe uma mãe, né, que maltrata os filhos, não existe um filho que vai para as drogas, que não gosta de estudar. Isso são aparências, né? São projeções da nossa mente. Então, quando a gente olha a imagem verdadeira, é olhar a imagem verdadeira do filho que já estuda, de um pai amoroso, de uma mãe amorosa. Isso é a imagem verdadeira, né? É a nossa criação primeira de Deus. É isso que nós somos. A educação da vida da Seitonê fala principalmente sobre isso, né? A gente precisa olhar a nossa imagem verdadeira. Isso é se amar. Maravilha. A gente precisa se amar bastante, né? Se amar mais. E aí a gente já passa a amar os outros também. Isso é uma construção, né? Porque ver a imagem verdadeira, acho que é um exercício diário e algo muito profundo. Muito profundo. No livro A Verdade da Vida, volume 1, que tem a explicação da quarta declaração iluminadora, que fala sobre essa quarta declaração iluminadora, né? O mestre ele fala que o amor é o alimento da vida, e que a oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder criador da palavra que concretiza o amor. Então, o que constitui o amor é a oração, as palavras de amor e o elogio. E o legal é que aqui no livro ele dá o exemplo de uma mãe que o filho tinha o hábito de furtar, né? E tinha esse hábito de furtar pequenas coisas, né? E ela acreditava, no fundo, que ele é um filho de Deus perfeito, que ele não tinha, que ele nunca que na essência dele, ele nunca furtou. E aí ela pegou da poupança dela uma grande quantia de dinheiro e deixou no caminho da escola para casa, sabe, no horário que sabia que ele ia passar. Tá aqui no livro, por ser uma quantia muito grande, o menino não sabia o que fazer e devolveu o dinheiro para a polícia. Foi elogiado, foi super reconhecido por isso. E o que isso demonstra? Essa é a palavra de amor da confiança, né, do que era o verdadeiro filho ali, que ela não teve, não pensou no que ela estaria deixando, que ela estaria perdendo da somatória que ela guardou durante anos, que aquela poupança. Ela acreditou no filho, que ele devolveria. Isso é o amor, né? Esse conflito, por isso que os conflitos se resolvem, né? Quando se tem aquela convicção, aquela fé no que é o outro, na imagem verdadeira do outro. Né? Maravilhoso, maravilhoso. E como é que os telespectadores fazem para conseguir contemplar essa imagem verdadeira? Tem algum local que eles possam ir, que eles possam aprender mais sobre isso? Como é que eles podem fazer? Responde, projetor, por favor. Bom, temos vários, né? Vários lugares, né? Na Seitonê nós chamamos de regional ou associação local, na qual nós vamos participar de reuniões e lá nessas reuniões, né? O endereço, inclusive, está no nosso site também, lá onde encontrar, muito fácil, e nas nossas revistas. Lá a gente aprende tanto o ensinamento da Seitonê como a prática da meditação Shinsokan. Lá junto com outras pessoas, a gente consegue aprender de uma forma muito fácil a exercitar a contemplação da imagem verdadeira. E tem uma outra prática também que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina, que seria como o início para os iniciantes que estão começando a fazer a meditação Shinsokan, que é o diário de elogio. O diário de elogio, você pega um caderno e escreve qualidades das pessoas, e suas também. Você está, nesse momento, contemplando a sua imagem verdadeira, contemplando e reconhecendo. Isso é muito legal. Você escrevendo, você grava na sua mente, você registra. Eu sou inteligente, eu sou maravilhoso, minha mãe é carinhosa. Então, desta forma, você está usando o poder da palavra, que a preletora Sheila falou, para poder extrair esse Filho de Deus e, ao mesmo tempo, contemplá-lo. Então, o Diário de Elogio, ele também nos ajuda e nos ensina muito. É uma prática que eu faço
até hoje, é uma prática muito importante que me ajuda muito. Sempre que eu estou assim, em algum conflito com algum familiar, eu falo, eu estou olhando muito o aspecto aparente, não é o aspecto real. Então, eu preciso voltar minha mente para ver a imagem verdadeira. O que eu faço? Pego o diário de elogio e começo a fazer elogios para a pessoa e a minha mente vai mudando. E aí, o que acontece? A pessoa da minha frente muda também, né? É impressionante, parece mágica, né? Mas Parece funciona mágica. mesmo. Quando ele está falando do diário de elogio, e nesse livro Minhas Orações, tem uma oração aqui que fala como orar quando não conseguimos perdoar, que estava falando do perdão e de ver a imagem verdadeira, né? E aqui fala assim, ó Deus, perdoai a minha falta de fé, né? Sei que, na verdade, não existe imperfeição alguma no mundo criado por vós. Ó Deus, fazei com que os meus olhos possam ver o mundo perfeito criado por vós. Essa oração está aqui nessa minha edição, está na página 82. Então, ela fala e aí fala que a infinita sabedoria de Deus flui para o meu interior e elimina a ilusão da minha mente, né? Todas as imperfeições já desapareceram da minha vista. E agradece, né? Obrigado, obrigado, obrigado. Porque para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, assistindo o programa, vai pensar assim, gente, mas como que eu vou ver o bem? Como eu vou olhar que isso aqui está certo se está tudo errado? É difícil, né, gente? Para mim hoje, preletora Sheila, preletor Luciano, preletora aqui presente, vamos dizer, é fácil hoje, porque a gente aprendeu essa verdade. Mas para quem chega, é muito difícil separar esse mundo, né, aparente desse mundo perfeito que a Seitonê ensina, certo? Então, é preciso treinamento, como o preletor estava falando. Usa tudo. Aqui nós temos muitos recursos, né, preletor? Muitos recursos. Inclusive, a meditação Shinsokan, que ele estava citando, né, que está no livreto Shinsokan, que a pessoa pode adquirir também, né, pelo site da Seitonê, e está bem explicadinho como praticar, porque você vai contemplar realmente a sua imagem verdadeira perfeita e você vai criando a confiança, né, de que o outro também é um ser perfeito. Quando nós olhamos a aparência, é difícil. Se você olhar uma pessoa drogada, que o anos passa, você ora e ela continua se drogando, presa, você vai atrás e você faz tudo e você recomeça sempre, parece que aquilo não vai acabar, né? Mas é um treinamento para nós, né? Não devemos, vamos dizer assim, negligenciar os treinamentos que a vida nos oferece, sabe, gente? Porque aquele que joga bem é aquele que treinou muito, né? Então, às vezes vai aparecer situações muito ruins na sua vida, mas como você está treinado, então você consegue se libertar daquilo com muito mais facilidade, né? Eu costumo dizer assim que, às vezes as pessoas perguntam, mas quem é da Seitonê não tem problema nenhum? Né? Não é que os problemas não aparecem para as pessoas da Seitonê, é que as pessoas da Seitonê ou, vamos dizer, já superou, já consegue transcender vários problemas, ou se eles aparecem, nós já aprendemos como lidar, né, com eles. Temos todos esses recursos e é só praticar, né? A prática é importante mesmo, não tem jeito. Muito obrigada. Prática. Se me permite, só quando a gente fala assim da imagem verdadeira, né, do que é, para quem ainda mais está começando na Seitonê, e o que é muito importante é a leitura dos livros. A leitura de livros ela é o primeiro passo, até, digamos, porque, como o mestre fala, para fazer a meditação Shinsokan, é muito bom antes você ler os livros, para que você aprenda o que é Deus. Tenha conscientemente o que é Deus e depois faça a prática da meditação Shinsokan, que aí você aprenderá o que é Deus. Então, que a gente fala da confiança, da imagem verdadeira, do que é ser filho de Deus. Então, a leitura dos livros já vai fazer com que a pessoa já leve a sua mente para a direção do que é Deus, do que é a imagem verdadeira, e voltar a se conectar novamente, ou fortalecer esse laço de conexão com o seu eu verdadeiro, que na essência todo mundo é filho de Deus, tem o vínculo, as virtudes de Deus. Então,
Mas quando fala assim, mas o que é isso que a Seichonoye fala, né? De repente, foi muito importante a leitura dos livros para aprender, para conscientizar mentalmente mesmo o que é o Deus que nós falamos, que não é um Deus da Seichonoye, o que é Deus, quais são as virtudes, a alegria, o amor, a imagem verdadeira que foi falado. E aí ela vai falar, verdade, isso tem dentro de mim, eu estou sentindo. É uma coisa tão estalo assim, né? Que fala, nossa, isso está dentro de mim. E ela vai se voltar a se reconectar. Então, não é nada assim, vou estudar para entender o que é. Não, vai vir, então, como disse o professor Luciano, né? Naturalmente, preletor Luciano, naturalmente, porque já está dentro. Então, mas a leitura de livros, ela é extremamente importante no começo também, participar dos seminários e as práticas, como a preletora Eunice falou. Maravilha. E esses livros da Seichonoye, que vai explicar sobre a imagem verdadeira e outros assuntos que abordamos aqui, onde que os telespectadores encontram esses livros? Livraria virtual, que é livraria.sni.org.br. E para você que está perto de uma regional, de uma associação local, vá lá participar de uma atividade. Lá também você adquire estas obras e vai conhecer os participantes, os adeptos da Seichonoye, que você já vai se encantar só pela vibração. Assim como a preletora Sheila falou, quando a preletora Aníbal foi à casa da preletora Eunice, sentiu aquela vibração, essa é uma vibração da casa da Seichonoye, né? Seichonoye é lar do progredir infinito. Então, no site tem sni.org.br/onde encontrar, tem os endereços ali para você poder pesquisar se tem perto aí de você, na sua cidade, no seu bairro. Procura lá que vale muito a pena. E então, seguindo para a próxima questão, a liberdade e o amor são importantes nas relações familiares. Podem falar sobre essa questão, já que em muitos momentos o desejo de impor regras e formas de fazer as coisas soa como cercear a liberdade do outro? Bem, na verdade, as regras, elas existem justamente, né, as leis justamente para que o homem seja livre, né? Tem um equívoco quando nós achamos que as regras vai cercear a liberdade, né? Então, elas na verdade servem para libertar o homem, né? A única coisa é que a pessoa acha que ser livre é fazer só o que ela quer, né? Ela, fazendo o que ela quer, ela acha que ela é um ser livre. Mas, na verdade, ela não é um ser livre. Quando ela faz só o que ela quer, ela é escrava. Escrava de seus gostos, né? Das suas desejos, vontades. né? Então, ela deixa de ser um ser livre. Só para exemplificar de forma bem simplesinha, que a gente poderia discorrer aqui bastante sobre isso, mas quando, né, agora faz algum tempo que eu não oriento juvenil, mas às vezes que já foi me dado até em seminários para falar sobre essa liberdade, né, que eles querem tanto, eu acostumava dar um exemplo para eles assim, se alguém te convida para uma festa, né, um casamento, onde o traje é um traje social, um traje rigor, um traje mais assim, e você fala, não, eu não quero ir desse jeito, eu quero ir de calça jeans, camiseta, né? E você vai de calça jeans e camiseta, porque você acha que você é livre. Mas, na verdade, você não é livre. Você foi escravo da sua vontade. Porque livre é aquele que faz o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. Assim eu ensinei para os meus filhos, né? Faça o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito. É a liberdade mental, né? Esse é o ser humano livre, aquele ser humano dócil, aquele ser humano que se adequa ao tempo, à hora, ao lugar, à pessoa, né? Ele não fica impondo vontades dele própria para querer cercear as coisas dos outros, né? Porque em nome de achar que a liberdade dele está sendo cerceada, ele compromete o todo, né? E isso não é liberdade. Então, dizendo de forma mais assim simples, eu poderia deixar como exemplo isso que eu falei para vocês, né? A gente pode pensar bastante sobre isso. É a liberdade mental. O ser é um ser livre mentalmente, ele vai para onde ele quiser mentalmente. E quando ele permite
que as coisas sejam feitas de acordo com o que é necessário, ele é um ser livre. Ele não está preso àquela vontade dele, né? Obrigada. Olha só, ontem, um dos meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, o Nicolas e o Bernardo, têm 8 anos. Um deles falou para mim assim: papai, por que as crianças já não nascem inteligentes? E aí não precisa ir para a escola. Boa pergunta. E a gente fica livre para fazer outras coisas. As crianças. Falei, filho, você é muito inteligente. Você já nasceu inteligente. Todas as crianças são inteligentes. Você não vai na escola para se tornar inteligente. Você vai para expressar a sua inteligência que está dentro de você. Mas ela só vai aparecer se você exercitar. Papai não faz ginástica para ficar com o físico, para extrair a saúde, ficar com o corpo flexível. Fiquei explicando para ele desta forma, para mostrar que o exercício na escola é para você exercitar a sua inteligência e aí você vai sentir a verdadeira liberdade. Você vai poder ter um bom relacionamento com os colegas. Ir para a escola também não é só para aprender matérias. Você vai ter um relacionamento com seus colegas, com os professores, você vai exercitar a sua coragem, capacidade de falar em público. Então, eu fui falando isso para ele, que às vezes eles pegam a gente assim, no pulo, né? Você fala, meu Deus, o que eu vou responder para ele? Calça curta. E aí eu percebi que ele estava se sentindo preso, indo para a escola. E aí eu busquei a sabedoria de Deus para falar para ele que, na verdade, todo dia que você vai para a escola, filho, é para você se tornar ainda mais livre, para você extrair a sua inteligência. Isso é ser ainda mais livre, extrair a sua capacidade infinita de filho de Deus. Aí eu acho que ele entendeu, né? E foi para a escola todo feliz, porque está voltando às aulas, né, depois das férias, e aí ele foi feliz para a escola, né? Então, às vezes, eles acham que, todo mundo acha, né, que isso está me privando, né, de fazer outras coisas. Mas essas outras coisas é que a gente tem que pensar, né, Preletor Eunice, como a senhora falou, se não é o desejo do nosso ego. Será que realmente é um desejo do fundo da minha alma? É um desejo da minha natureza divina? Ou é um desejo do meu corpo, do meu ego? Então a gente precisa aprender a diferenciar uma coisa da outra, né? Maravilha. O Preletor Luciano falou sobre educação. Gostaria de perguntar aqui para a Preletora Sheila, que tem 2 meninos, né? A gente já ouviu várias vezes a frase: eduquei meus filhos igualzinho e são tão diferentes. Como o amor pode ser expresso de maneiras diferentes dentro de uma família? Eles têm personalidades diferentes. Como nós acreditamos na vida eterna, eles já vêm com uma bagagem, como eles nos escolhem como pais. Então, essa bagagem, a personalidade deles já vem formada, a individualidade deles, né? Dos talentos, de vários fatores. Então, a educação não vai ser igual. A maneira que nós falamos, você é filho de Deus, e para uma pessoa vai chorar, tocar, nossa, porque... E para outra você vai ter que gritar, você é filho de Deus. Então, muda justamente de acordo... Essa sabedoria, né? Adequação. A adequação com a personalidade. Mas está aqui uma preletora de 3, um pai de 2, mãe de 3. E você também, né? Senhora também mãe de 2. Mas é assim, eu nesses longos anos tive a oportunidade, né, de ter muitas mães na minha presença, fazendo vários questionamentos. E um deles realmente é esse, né, mãe que tem mais filhos. Por que eu eduquei igual e aquele lá não, né, é diferente? Então, eu sempre digo assim, você tem irmãos? Eu pergunto, né, para a pessoa. Se a pessoa responde que tem irmãos, eu digo, você é igual ao seu irmão, você é igual à sua irmã, né? E eu digo também, ainda bem que eles são diferentes, né? Porque se fosse igual, era que nem robô, né? Tudo igualzinho. Mas a mãe, às vezes, não entende isso, porque ela quer dar a mesma educação, igualzinha o tratamento. E é o que a preletora Sheila falou. Eu digo para as pessoas, o amor da mãe é igual.
Mas o tratamento não pode ser igual, porque eles não são iguais, né? A impressão digital do ser humano é diferente, a nossa característica física é diferente, a nossa fala é conhecida, mesmo que a pessoa não estiver nos vendo, a nossa escrita é diferente. Então, nós somos seres únicos. Então, a mãe tem que ter essa sabedoria de saber lidar com cada um do seu jeito, né? Claro, a ordem geral, ela é para todos, né, gente? Que a mãe não tem tempo de ficar olhando detalhes, né? Principalmente uma mãe hoje que trabalha fora ou aquela que teve muitos filhos. Mas o amor dela é igual para os filhos. Ela tem que fazer com que os filhos percebam isso. Só que não se iludam, viu, gente? Vocês que têm filhos pequenos, não se iludam. Lá na frente, eles ainda vão cobrar de você alguma coisa, né? Mas isso também é natural, né? Faz parte do nosso aprendizado. Diz que se existisse um jeito de ser avó antes de ser mãe, seria o ideal, né? Mas por quê? Porque a mãe já teve o processo, né? Já passou por aquele processo. Mas, assim, é isso. O amor é igual, mas o tratamento, ele é diferente. Porque, por exemplo, eu tenho 2 filhas e um filho. Uma filha é totalmente diferente da outra. Uma é mais reservada, outra é mais extrovertida, né? A forma como se lida, a forma como... Todas as 2 têm amor comigo, mas uma me trata de uma forma, a outra é diferente. Não tem como ser igual, porque certo, o ser humano, né, não é igual, né? Agora, querer que um filho receba a sua ordem igualzinho o outro, até o Luciano, o preletor Luciano, que tem gêmeos, ele vai sentir isso que... Todo mundo me pergunta não isso, tem eles isso, são iguais, como é não, que é? Não é, né? Só são iguais na aparência, preletora, né? mas a personalidade, né, como a preletora Sheila falou, são totalmente diferentes. Eles sentem diferente, isso. São seres humanos diferentes. Eles recebem diferente, né? Então, a mãe, ela tem que ter esse exercício. E a pergunta da mãe sempre é assim, e como eu faço, como eu adivinho? Não, a gente não adivinha. A gente precisa de treinamento, de estar ligado com a espiritualidade, porque há algo superior a que nos orienta. Tudo que nós falarmos aqui, alguém pode dizer assim, eu vou praticar isso. E pratica igualzinho e dá certo, mas às vezes aquele igualzinho não vai dar certo para o outro. Você tem que receber de Deus uma intuição, né? Você recebe uma intuição e na hora da educação você tem que estar sempre ligado com Deus, sempre pedindo orientação de Deus. Eu digo assim para vocês, o meu filho, por exemplo, é aquela criança muito persistente, então ele pegava na minha roupa para querer que eu desse uma solução para aquilo, ou dissesse que pode fazer isso ou não. E eu falava, espera um pouquinho que a mamãe está pensando. Entendeu? E aí, naquele momento, eu pedi a sabedoria de Deus. E aí sempre vem, né, uma coisa que é adequada para aquele momento, né? Sem agredir o filho, sem precisar de palavras pesadas, né? Às vezes tem que dizer, filho, por favor, espera. Por favor, a mamãe está pensando. Você já pensou, mãe? Daí vai e volta. Mas a mãe tem que ter esse amor e essa paciência, tá? Eu me lembro uma vez num público muito grande que eu estava orientando e eu disse que a mãe que tiver paciência 10 anos com seus filhos, ela não vai ter problema com os filhos. E uma pessoa no público levantou e disse assim, eu não tenho paciência 1 minuto, você está me pedindo para ter 10 anos? E eu respondi, eu conheço mães que têm filho com 60 anos e está chorando até hoje porque não teve paciência 10 anos, né? Então, vale a pena na educação você ter essa paciência, esse amor, buscar a sabedoria de Deus, se educar de forma correta. Porque hoje eu posso dizer, minha filha mais velha tem 47 anos. Eu não tenho problema com os meus filhos, gente. Não tenho, graças a Deus. Muito obrigada. Luciano, você sendo pai de gêmeos, e eles tendo a mesma idade, sim, vocês ainda assim conseguem dar essa educação diferenciada, olhando as características de cada um? Graças a Seichonoye, né? Que a gente aprende que respeitar a individualidade do ser humano. Isso é muito, eu acho revolucionário a Seichonoye falar desta forma, né? Quando eu entendi que eu sou um ser único no universo, faz a gente ter uma percepção, uma valorização da nossa própria vida. E aí a gente passa isso para os nossos filhos, né? Então, vê-los, né, aparentemente iguais, né? São gêmeos, mas os pais sabem, né, que uma pintinha ali tem uma pintinha a mais que o outro não tem.
E a personalidade é totalmente diferente mesmo, né? Então, tem um dos meus filhos, ele gosta muito de beijar, de abraçar. Então, ele gosta de expressar o amor dessa forma, né? E o meu outro filho, ele quer, por exemplo, que eu vá jogar bola com ele, né? Então, para ele, isso é a manifestação do amor do pai para ele, né? Então, a gente precisa entender como que cada um reage, né? A nossa manifestação de amor. E a gente precisa ter essa calma, essa paciência de entender e expressar o amor da melhor forma para os nossos filhos, né? Como foi falado, né? O amor é igual, né? A gente tem um amor imenso por cada um dos filhos, é igual. Mas a gente procura, né? Eu e minha esposa, que também é preletora da Seite Onaê, a gente procura aplicar a educação da vida, né? Ver o Filho de Deus, ter paciência. Não é fácil, né, preletor Eunice? Mas é possível, né, preletor? Mas é possível, principalmente quando a gente pratica, né, faz meditação, está indo nas atividades, ler os livros, vai na academia. Isso traz para a gente uma calma, assim, uma sabedoria que vai nos ajudando. Então, para quem está ouvindo aí, querem uma ajuda na educação do filho, para expressar o amor. A gente falou bastante de filhos, né? Mas tem o amor com os cônjuges também, com os irmãos. Tudo isso está dentro do pacote, né, gente? Quando a gente consegue praticar o amor, isso reverbera em toda a família, né? Então, a nossa experiência aqui com os gêmeos, ela é maravilhosa, ela é muito especial. Sou muito grato a Deus, né? Por ter filhos tão especiais e maravilhosos. E mais grato por ter o ensinamento da Seite Onaê, um dia eu ter conhecido o ensinamento e ter me ajudado desde a minha adolescência e me ajuda até hoje no meu casamento, na minha educação dos filhos, né? Eu sou muito grato à Seite Onaê por essa oportunidade de ter conhecido. Maravilha. Preletora Sheila, gostaria de dar umas palavras finais ou dicas de livro, de leitura? Bom, para o espectador que assistiu esse programa Diálogos falando sobre o amor, é porque o amor já está aí, latente dentro dele e quer manifestar, porque todo mundo tem esse desejo de amar, que é expressar Deus na sua vida. Então, recomendo, além do que os nossos amigos preletores já falaram, de procurar uma associação local, de praticar o amor na sua vida, a leitura do livro Assim se Concretiza o Amor, e que também manifeste esse amor aí para as pessoas mais próximas. Se tem filho adolescente, quando eu era adolescente, um livro que mudou muito a minha vida foi o Cresça Vigorosamente, do professor Seiichi Taniguchi. Presentei o seu filho com ele também para que ele consiga manifestar esse amor. E treine, pratique, porque o amor é isso. Existem infinitas formas de se manifestar o amor, desde as rígidas até as mais doces possíveis, mas é importante sempre treinar essa manifestação do amor no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, preletora Sheila, preletora Eunice. Muito obrigada. Nós falamos bastante sobre o amor, fomos para o lado dos filhos, né? Como disse o preletor Luciano, tem os cônjuges também, ou às vezes mães que cuidam de filhos sozinhas, né? E tem algumas dificuldades, mas a mãe, ela, para educar o filho, ela precisa de entender que ali é um filho de Deus, né? Mas que veio nesse mundo através dos pais, né? Então, aquele pai também que fez parte, mesmo que conheça ou não conheça esse pai, para os filhos, a mãe deve sempre não deixar uma imagem muito ruim do pai, né? Às vezes a pessoa fala muito mal do marido, né? Fala mal do cônjuge ou do ex-marido. E os filhos que crescem ouvindo essas coisas, eles acabam tendo muita tristeza no coração, porque acham que se meu pai não presta, eu também não presto, né? Então, a recomendação que eu tenho hoje é que as mães não olhem esses defeitos dos pais. Você viveu, sofreu, mas eu tenho certeza que você ama seus filhos. Então, procure não falar mal do pai, né? Mas se ele teve um problema, diga, seu pai não tinha condições, não entendia na época, né? Tinha as dores dele.
alivia sempre, né? Que a mãe é aquela que acolhe, aquela que alivia as dores do lar, de todo o lar. Então, procure aliviar dessa forma as dores dos seus filhos, né? E a sua dor também. Quando olhamos o lado iluminado das coisas, temos só para agradecer. Às vezes as pessoas reclamam muito do pai daquela criança, mas ela ama aquela criança. E sem aquele pai não tinha aquela criança, né? Então, a gente precisa de olhar esse lado iluminado das coisas. Eu estou muito agradecida e tenho certeza que vocês que assistem, né, esse programa vão levar para vocês ou para uma pessoa que você conhece, como disse a preletora Sheila aqui, os livros, participe das nossas associações, das academias, que a sua vida realmente vai se transformar. Eu digo porque eu entrei na Seichonoye assim, com muitos problemas, e a minha vida está transformada hoje. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Preletora Anice, Preletor Luciano. Bom, queria agradecer a oportunidade, né, e dizer que você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você quer viver uma vida plena, né, quer manifestar, quer viver intensamente o amor na família, dê o primeiro passo. Dar o primeiro passo é fundamental. Não esperar receber o amor, mas expressar o amor que está aí dentro de você. É assim que a gente aprende na Seichonoye. Então, e o primeiro amor que você deve manifestar é para você mesmo. Então, se ame mais, acolha mais a si mesmo, né? Faça a meditação, é um gesto de amor a você mesmo. Ler as obras que foram sugeridas é um ato de amor a você mesmo. Diário de elogio que eu comentei para fazer para as outras pessoas, faça para você mesmo em primeiro lugar. E assim, sucessivamente, isso vai expandindo ao seu redor e você vai vivendo esse amor que é realmente o sentido de viver. O sentido da vida é expressar o amor, porque expressar o amor é expressar Deus na face da terra. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, né? Que não se esgota aqui, que a gente tem que estar sempre treinando, exercitando, mas foi um bom bate-papo. Muito obrigado. Maravilhoso, aprendi muito com todos. Muito obrigada, muito obrigada. Agradecemos a vocês pela presença e pela companhia no programa de hoje e contamos com vocês no nosso próximo programa, na próxima sexta-feira, às 20 horas. Muito obrigada e até lá. Vivemos em tempos desafiadores, marcados por questões ambientais, políticas, econômicas e sociais, que exigem nossa atenção e ação. Mas como podemos fazer a diferença? A Seichonoye nos ensina que todos somos filhos de Deus, dotados de natureza divina e potencial infinito. O sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos lembra que ao nos conscientizarmos de que somos filhos de Deus, uma força infinita emerge dentro de nós. Essa força nos permite levar felicidade aos outros e também alcançar nossa própria felicidade. Na 38ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil, exploraremos como a ação baseada na convicção de que somos filhos de Deus e como o amor e a dedicação ao próximo podem transformar o mundo. Abordaremos as 3 práticas religiosas importantes da Seichonoye e entenderemos como são fundamentais em nossas vidas. Em um mundo que precisa de mudança, acreditamos que cada ação positiva, cada gesto de amor e dedicação ao próximo pode fazer a diferença. A força da ação está em cada um de nós. Quando reconhecemos e utilizamos nosso potencial infinito, podemos transformar não apenas as nossas próprias vidas, mas também da sociedade ao nosso redor. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e iluminação. Participe da 38ª Convenção Nacional da Seichonoye do Brasil e seja um agente de mudança. Vamos juntos construir um mundo melhor, baseado no amor mútuo e na cooperação. E esta é a sua oportunidade de descobrir e manifestar a força divina que existe em você. Não perca essa chance e faça parte desse grande dia. Nos encontraremos lá no dia 15 de setembro de 2024 para juntos explorarmos a força da ação e fazermos a diferença que o mundo precisa. Muito obrigado.